Ana, muito obrigada pela tua disponibilidade de vires ao podcast E se falássemos da Europa. Tu conheces particularmente a União Europeia, foste deputada europeia durante muitos anos, és uma europeísta, mas és uma europeísta que se bate por uma Europa melhor nas suas diferentes dimensões. Hoje vamos centrar-nos sobretudo na dimensão externa. Von der Leyen, no seu discurso sobre o Estado da Nação e depois, mais tarde, no seu discurso sobre o Programa de Trabalhos da Comissão Europeia para o próximo ano, centrou muito, valorizou muito nestes dois discursos a questão da dimensão externa da União Europeia. Poderá tê-lo feito pela forma como, pela importância que estes temas têm tido sempre na agenda francesa, e a França ir presidir ao Conselho da União Europeia no próximo semestre, mas também há aqui, seguramente, uma vontade política de valorizar o papel da União Europeia no mundo. Como é que interpretaste esta valorização que Von der Leyen deu da dimensão externa nestes dois momentos particularmente importantes em que Von der Leyen vai ao Parlamento Europeu? Bom, eu acho que faz sentido, porque a União Europeia é sobre a regulação do mundo, em que nós, europeus, temos interesse num mundo com regras. E, portanto, não podemos abstrair do nosso papel no mundo, do nosso peso no mundo, e, portanto, temos que ser influentes, estratégicos. Quantas vezes não vimos, em várias áreas, ser a União Europeia que, de facto, lidera e que inicia processos que depois se estendem a todo o mundo. E um dos que eu vivi de perto foi, por exemplo, o da criação do Regulamento Geral de Proteção de Dados. Foi a União Europeia que pôs cá fora, quando nos Estados Unidos se resistia totalmente à ideia de regulação das plataformas digitais, foi a União Europeia que pôs cá fora o Regulamento Geral de Proteção de Dados, com todas as incipiências que ainda tem e insuficiências. É o blueprint, é o modelo para a regulação universal. Portanto, quando a União Europeia tem iniciativa, ela faz acontecer. E isto pode se estender a todas as áreas que têm, de facto, dimensão externa da atuação da própria União Europeia. Aqui tem havido muita retórica, e eu temo que o discurso da Sra. Von der Leyen seja mais uma peça de grande retórica, mas depois não seja acompanhada pelos atos. Apesar de tudo, nos 15 anos em que eu estive no Parlamento Europeu, eu vi uma evolução. E vi, em resultado, de resto, do Tratado de Lisboa, a construção de uma política comum de segurança e defesa, intimamente ligada justamente à política externa e de segurança da União, à política externa. Portanto, não há política externa sem também o músculo da segurança e da defesa. E mais, com a evolução que conhecemos, por exemplo, com o terrorismo, nós ficámos a perceber que as questões da segurança externa não são desligáveis da segurança interna e vice-versa. Portanto, tudo elementos que justificam o discurso que a Sra. Von der Leyen fez, a linha de atuação que também já tinha sido muito desenvolvida na teoria, mas também de alguma coisa na prática, sobretudo sob a liderança de Federica Mogherini como alta representante para a política externa, e que agora, com Borrell, devo dizer, não se tem notado muito. Mas em termos de política externa, tal como disseste, a União Europeia temos assistido a passos significativos, temos que o reconhecer, temos sempre mais ambição do que a situação em que estamos hoje, e temos uma grande diferença de posições. Quando nós pensamos, por exemplo, na relação com a Rússia, há um discurso significativamente diferente daqueles países que tiveram uma maior colagem à Rússia, evidentemente, e, eu diria, as democracias ocidentais que têm uma relação com a Rússia, apesar de tudo, diferente, menos agressiva
E, portanto, eu dou apenas este exemplo, mas isso também, digamos, a complexidade das posições internas dos países da União Europeia também dificulta progressos em matéria de política externa. Claro, esta é uma das áreas onde há a ficção de que são um último reduto da soberania nacional. Soberania que vale o que vale, porque, certo, de facto, cada um dos países, percebemos, por mais importante que seja, não arrisca nada sozinho. E é exatamente por isso que faz toda a diferença ter a União Europeia. E essas diferentes percepções, dada a diferente história de cada um dos Estados-membros, faz sentir, sim, com a Rússia, com a China ou com os próprios Estados Unidos. Sim. Muitos dos problemas de construção de uma estrutura militar e civil na área da defesa e segurança europeia tiveram a ver com o investimento na NATO, que durante muito tempo vários países europeus fizeram e onde tudo centraram em matéria de segurança e defesa, mas até quando os próprios Estados Unidos, curiosamente sob a direção de George W. Bush, em 2008 foram à Cimeira de Bucareste da NATO dizer que não havia NATO sem o pilar europeu da NATO, que era obviamente o da Europa da defesa. Ainda houve muitos europeus, como nós, aqui em Portugal, que levámos um tempo a perceber que os americanos já tinham passado pelo outro e que não havia nenhuma incompatibilidade entre a União Europeia e a União da Segurança e da Defesa e a NATO, pelo contrário. E a mesma coisa em relação à Rússia e em relação à China. E aí e a outras questões. Por exemplo, eu acho que a Europa fez, por exemplo, toda a diferença no sentido de iniciar o processo de paz Médio Oriente lá nos anos idos de 90, 91, porque tomou uma iniciativa e, digamos, partiu o molde. Depois prendeu-se com os atavismos de alguns Estados-membros, e em particular da Alemanha, no relacionamento complexo com Israel em particular, e isso, no fundo, impediu a Europa depois de continuar a fazer a diferença. Em relação à Rússia, é evidente, e a Alemanha pesa imenso pela relação histórica que tem tido com a Rússia, cheia de altos e baixos, mas claro, de muita interação. E isso agora está tudo ao de cima com a questão do Nord Stream 2, do Nord Stream 2, que é uma questão, obviamente, da maior importância estratégica na área da política externa, na política energética, na política de segurança, porque não é indissociável destas outras. E é, obviamente, uma das áreas onde vemos Putin utilizar a arma da energia para fazer chantagem com a Europa e com a Alemanha em particular. Já tivemos logo após o alargamento, sim, claro, no Natal, claro, com o aumento, estamos a falar de 2000 a 2004, tivemos essa pressão por parte da Rússia. E secando a Ucrânia, por exemplo. Exatamente, que era e hoje estamos E o Nord Stream 2 é um projeto que obviamente visa ultrapassar a Ucrânia e ultrapassar a Polónia. E é por isso que, que no fundo, acentua a nossa dependência da Rússia, a dependência da Alemanha e, no fundo, a nossa, da Rússia, o que não faz sentido com uma política consequente em matéria de autonomia estratégica, que é o conceito que faz prevalece. E que se fortaleceu designadamente agora depois da pandemia. E que a pandemia mais que há muitos vínhamos reivindicando há muito tempo e que com a pandemia se percebeu que o conceito de autonomia estratégica tinha passado o conceito e tinha que ser solidificado com políticas concretas e que era fundamental. E não, era um conceito, por exemplo, que nós já desenvolvíamos muito e que estava inerente à própria estratégia de segurança europeia, tal como formulada pela Federica Mogherini, mas que não é só uma questão de segurança, claro, de segurança da hard security. É uma questão exatamente do setor energético ou do setor até da saúde, de não dependermos, por exemplo, de vacinas de outras partes do mundo ou de equipamentos de proteção. De elementos que fazem parte da produção das vacinas, etc. Ora bem, eu acho que o outro componente deste problema é a relação com a China. E aí também, por outro tipo de razões, vemos a Alemanha muito encalhada e a encalhar a União Europeia, não obstante a belíssima retórica utilizada pela senhora von der Leyen.
E aí o que prevalece é a visão mercantilista da Alemanha, que vê a China como o grande mercado onde pode colocar e onde pode colocar os seus produtos, onde pode fazer muitos dos seus produtos para os exportar para o resto do mundo a preços baratíssimos, sem cuidar, por exemplo, de aspectos relacionados com o dumping social, por exemplo, as condições laborais. Sim, mas se não houver acordos com a China, não há forma de ultrapassar o dumping. Não, é evidente que faz todo sentido, era impensável nos dias de hoje, com a importância até que a China ganhou, económica e política, ostracizar a China. Não, a tática tem de ser, de vincular a China, mas tem que haver objetivos claros, e aí a União Europeia encalha, porque há setores alemães que fazem prevalecer os seus interesses económicos e que passam por uma relação suave com a China. O acordo de investimento que foi conseguido durante a presidência alemã, o acordo de investimento com a China, era um acordo em termos de conteúdo que obrigava a China a respeitar direitos sociais, direitos ambientais. Do ponto de vista do conteúdo, era um acordo que poderia ser uma boa base de trabalho em termos de debate no Parlamento, que normalmente melhora esses acordos que o Conselho, que a Comissão consegue fazer, e neste caso com a China. Evidentemente que há dois aspectos. Um aspecto foi o facto da China ter declarado persona não grata vários deputados europeus, que isso coloca logo em causa a própria persecução da ratificação do acordo, cria dificuldades, e por outro lado para além do acordo, e de facto eu sou da Comissão de Comércio Externo e analisámos o conteúdo do acordo. O acordo é um acordo progressista da nova geração, porque de facto hoje em dia há uma situação desigual. Há, digamos, uma liberdade de investimento da China na Europa, liberdade essa que não existe de investimento europeu na China, para além das questões do dumping social e ambiental. Claro. E a liberdade essa que foi extraordinariamente aumentada durante os anos da Troika, portanto, na sequência da crise financeira de 2008. Com as privatizações. Com as privatizações em que os chineses foram convidados. Aliás, a senhora Merkel, em princípio, até fez um apelo à China para vir investir na Europa. A ideia era até que a China participasse dos empréstimos aos países que precisavam deles, como o nosso, e a contrapartida era poderem comprar tudo o que houvesse a privatizar e pelo barato. E é assim que chegamos à situação de ter hoje a China a dominar, por exemplo, o Porto do Pireu, certo, ou aqui o Porto de Sines, que são, obviamente, infraestruturas críticas. E no Porto do Pireu em duas fases. Sim, hoje em dia domina o Porto do Pireu. E isto também ligado com o seu próprio desígnio estratégico da chamada Rota da Seda. E outras, aqui em Portugal, por exemplo, a privatização da REN e da EDP, dando a empresas o unbundling do setor, o unbundling, a separação da parte da distribuição, da parte da produção, que foi feita sob a égide da Troika, ao arrepio daquilo que tinha sido a política europeia imposta a Portugal, exatamente fazer essa separação. De repente houve a fusão, exatamente, com duas empresas chinesas estatais, que era a State Grid, que controlava a nossa REN, e a China Three Gorges, que controlava a nossa EDP. Eu acho inacreditável que a Comissão tivesse... Acho inacreditável que o governo português da época tivesse permitido isto. Mas ainda mais inacreditável que a Comissão o tivesse permitido. E eu, juntamente com o deputado alemão Elmar Brok, muito chegado à senhora Merkel, fiz perguntas à Comissão, já no final da Comissão Juncker. Eu fiz durante todo o tempo, mas a Comissão não ligou nada, até que fiz justamente com o Elmar Brok, já no final da Comissão Juncker, e o Juncker respondeu-me justamente que estava, e respondeu-nos por escrito, que estava nessa altura a negociar aquela diretiva que chegou tardiamente de definição de setores estratégicos.
para a Europa, onde, mas a questão do onde se unbundling deveria fazer o É screening. evidente que se prolonga a Juncker, como Claro. referes, mas é sobretudo na Comissão Barroso que se faz É a Comissão questão do Barroso e a unbundling. Comissão Juncker. Começa na Comissão Barroso, porque é para aí em 2012. 2011, 2012, Exato. exatamente. E depois prolonga-se, e é a Comissão Juncker que vem justamente depois reconhecendo, até por causa do caso de português, como foi totalmente contraproducente. Eu arrepio exatamente das preocupações da autonomia estratégica europeia. Veio então fazer aquela diretiva sobre como é que se diz, o screening, O screening é a dos capacidade de investimentos, monitorizar o investimento a monitorização dos chinês na investimentos Europa. diretos Exatamente. estrangeiros, que obviamente não se Exatamente. disse que era os chineses, mas era Mas sobretudo toda a os chineses. gente sabia que era isso que estava por trás, sem dúvida. Só para terminar, só gostava de colocar uma questão. Quando Biden vem à Europa, nós assistimos a uma radicalização por parte da União Europeia do discurso relativamente à Rússia e relativamente à China. E na semana seguinte assistimos ao acordo Biden-Austrália-Reino Unido. Como é que interpretaste esta sequência de factos? Bom, eu acho que Biden quis claramente reparar a relação com a Europa depois da administração Trump, que teve consequências tão devastadoras para a confiança entre os dois. Sim, defesa clara do unilateralismo. Sim. Mais, e até também na área da segurança e defesa, por exemplo, declarando a NATO obsoleta, etc. Biden quis reparar essa relação. Eu vi que ele recentemente disse ao presidente Macron que não tinha a percepção de que os australianos não tinham dito à França que estavam a preparar este negócio, tendo ele já feito o negócio com os franceses para a aquisição dos submarinos. Admito que isso tenha sido uma grande infelizmente, uma grande imperícia, quer da administração americana, de Biden, quer, obviamente, dos australianos. Bom, e dos ingleses nem falo, porque isso está-lhes na massa do sangue, digamos. Isso a gente já sabe como é que é. Está-lhes na massa do sangue. Mas que foi um rude golpe, foi, sem dúvida, e portanto, ele agora até aproveitou esta vinda a Roma e agora à Cimeira do Clima para tentar reparar a relação com Macron. E espero que, enfim, porque o que está em causa, eu até percebo o racional do chamado AUKUS, que é exatamente o de envolver a Austrália, que está ali numa linha da frente da relação com a China. Quando vemos o Xi Jinping com uma atitude agressiva, nacionalista, a ameaçar intervir em Taiwan e a intervir, de facto, nas zonas do Mar da China, com grandes suscetibilidades por parte de outros países que sentem que a China está a abusar da situação relativamente a territórios em disputa. Portanto, a Austrália tem que ser envolvida nisso. A Austrália, de resto, tem estado na primeira linha de uma disputa com a China, exatamente por razões estratégicas, e, portanto, há um racional no AUKUS, mas que isto pudesse ser feito não só à revelia da Europa, ou até quase contra a Europa, como apareceu relativamente à França, foi extremamente dramático. Apesar de tudo, há outros aspectos na relação sem dúvida, Biden quer recuperar a relação com a Europa, percebe a importância, até no contexto exatamente de uma deslocação das atenções para o Mar da China, mas há outras áreas onde Biden tomou iniciativas que eu tenho pena que não tenha sido a Europa a tomar. Por exemplo, Biden é quem propõe os 15%, aliás, um mínimo de IRC, mínimo de imposto de IRC. Era um trabalho que já estava a ser feito na OCDE antes de Biden. Não, no Parlamento Europeu, na Europa. Não, exato. Quer dizer, a OCDE é um fórum não vinculativo. Claro. Onde é vinculativo é, por exemplo, no Parlamento Europeu e na União Europeia. E esse era um trabalho. O trabalho da OCDE era reflexo do trabalho que nós estávamos a fazer no Parlamento Europeu e com a União e com a Comissão Europeia, do Moscovici em particular. Ou seja, foi possível avançar porque os Estados Unidos aderiram a esse princípio. Mas era uma ideia que nós, do Parlamento Europeu, muitos de nós, não havia consenso, porque a PPE não estava aí, mas muitos de nós propunhamos aos americanos.
No dia em que os americanos agarraram a ideia, bom, tornou-se inevitável para o resto do... Ter que o fazer, mas há uma questão muito importante, eu sou das pessoas que apoiam essa iniciativa, mas há uma questão muito importante, é que evidentemente a atitude dos Estados Unidos e o apoio dos Estados Unidos a essa proposta é para evitar a criação de uma taxa sobre as empresas do digital. Não, mas atenção... E, portanto, o compromisso está exatamente aí. Ok, não. Vai haver uma taxa sobre as empresas, mas não vai haver uma taxa sobre o digital. Mas atenção... O que coloca um problema à União Europeia por causa do financiamento do EU Next Generation. Mas atenção... E do futuro financiamento, do orçamento da União Europeia. Não, mas atenção, na própria União Europeia, no tempo da Comissão Juncker, portanto com o Moscovici à frente da parte dos assuntos económicos e da questão da fiscalidade, o Moscovici sempre disse, e tinha razão, que o imposto digital era sempre uma solução temporária de compromisso. Aliás, estava previsto a umas taxas absolutamente ridículas, 0,4, etc. A solução de fundo tinha que ser aquilo que a Comissão propunha e que o Parlamento Europeu apoiava, que era o chamado CCCTB, Common Consolidated Corporate Tax Base. Portanto, a definição comum da matéria coletável para o imposto de IRC. Certo. Isso é que é a solução, como dizia o Moscovici, a mãe de todas as soluções da fiscalidade. Porque aí aplicava-se não só às empresas do digital, mas a todas as empresas. E, aliás, nos dias de hoje, o que é que não é digital no mundo das empresas? São as grandes empresas do digital. Não, mas é que não são só essas, não é só os serviços delas, é todo o tipo de serviços que envolvem os serviços digitais, e hoje é tudo. E, portanto, não era um problema que se tivesse que aplicar apenas às do digital. Sim, os casos das empresas do digital é o mais escandaloso, porque elas furtam-se a pagar impostos onde quer que seja, visto que não há o elemento da territorialidade. Exato, que também o Moscovici dizia que o imposto tem que ser cobrado no país onde os lucros são feitos. Onde os lucros são feitos. Agora, eu estou completamente de acordo e acho que é uma boa prática, e mais foi bom que Roma tivesse confirmado, a reunião do G20 em Roma tivesse confirmado essa taxa, e também foi bom que van der Leyen tivesse dito há 2 ou 3 dias que vai já pôr a proposta de criação deste imposto em cima da mesa. Agora, há uma questão fundamental que tem que sair daqui, é que o financiamento... tem que sair deste imposto financiamento para o orçamento da União Europeia. Como alguém dizia, 1 ponto ou 1,5 tem que sair dali. Eu até diria 4 ou 5. Tem que sair dali. Eu agora não tenho números porque não sei exatamente qual era o montante mobilizável, porque não estava ainda calculado, no imposto sobre o digital. Eram 0,4%, era uma ridicularia. Era mais, porque não estou a falar em termos de valor global, de participação para o orçamento da União Europeia. Aí tem que sair deste imposto o que estava previsto como sendo uma entrada do lado recursos do orçamento da União Europeia, chamados novos recursos próprios. Absolutamente. Isso é um desafio que nós temos aqui, porque a Comissão Europeia se comprometeu e houve um acordo obrigatório, um binding agreement, durante as nossas negociações, de criar este imposto para financiar, pelo menos, o Next Generation EU, ou seja, o Fundo de Cooperação, e a seguir mudar a estrutura do financiamento do orçamento da União Europeia. E eu acho que essa é uma questão que, no fundo, depende de nós só, europeus. Exatamente. O que está acordado é que há uma taxa de IRC mínimo de 15%. A propósito, a proposta inicial do Biden era de 21%. E temos economistas, de resto europeus, embora trabalhem em Berkeley, como o Piketty e o Gabriel Zucman, que defendiam que essa proposta devia ser, de facto, no mínimo de 25%. Era o que permitiria ajudar os erários públicos a recuperar e a não continuar a deixar que se agrave o fosso entre os que têm, os que mais ganham com a globalização e os que mais perdem. Acabou por se ir para uma solução mínima, muito por causa da Irlanda. Foi o último país da União Europeia a aderir a esse princípio. Portanto, apesar de tudo, embora eu ache que de facto 15% é um número insuficiente e era muito melhor se fosse 25%, é um princípio fundamental, é uma lança universal, e agora cabe à União Europeia ajustar que parte desses 15% é que, por exemplo, vai para o orçamento da União Europeia, os recursos próprios, e designadamente o Next Generation EU e outros
recursos próprios que têm que aumentar. Que parte é que vai, por exemplo, ser afetada a investimento na transição digital e na transição climática, etc. Exatamente. Portanto, eu penso que isto abre um manancial de oportunidades que a União Europeia não pode, de maneira nenhuma, desperdiçar. E não tenhamos ilusões. Há vários Estados-membros que viveram e que se desenvolveram à conta da selva fiscal. Selva fiscal que, de resto, foi introduzida pelos Estados Unidos, não é? Claro. Foi os Estados Unidos que, nos princípios de 1900, criaram o Panamá para ser um offshore. Level playing field. Absolutamente. Destrói completamente o mercado interno. Exatamente. Quer dizer, onde é que há um mercado interno se continuarmos com a ficção que as questões fiscais não são da União Europeia? Não são da competência também da União Europeia. Eu não quero que a União Europeia venha regular a taxa do imposto sucessório ou do IRS em qualquer país, não. Mas que haja um mínimo de level playing field a nível fiscal, designadamente no imposto sobre sociedades, portanto no IRC, é fundamental, porque senão continuamos com esta selva fiscal que distorce completamente o mercado interno. Porque se uma empresa portuguesa, foi a Comissão Europeia, pela boca do Moscovici também, que chegou à conclusão que as pequenas e médias empresas pagam em média 30% mais de imposto do que as grandes multinacionais, que são as que recorrem aos esquemas de offshores, sejam as plataformas digitais ou não, sejam os esquemas de transferência de preços, etc. Nós precisamos de recursos para os Estados serem melhores até na própria coleta, quer dizer, aqui em Portugal temos 22 mil milhões de euros neste momento por colectar pela autoridade tributária, sobretudo em sede de IRC. São impostos que estão determinados, que estão fixados, só que não são pagos e ninguém os vai coletar e que um dia se perderão se ninguém os for, entretanto, coletar. Não só para, portanto, melhorar as capacidades da autoridade tributária, mas também tornar a fiscalidade mais justa. Permitindo baixar impostos que hoje sobrecarregam os cidadãos e ao mesmo tempo, ter os recursos próprios que os Estados-membros, mas que também a própria União precisa, para poder fazer face aos desafios que têm pela frente. E, sobretudo, cada vez que se discute um orçamento plurianual, não estejam os Estados-membros todos a discutir se participam com 0,9%, claro, ou 1%, ou 1,04%, ou 1,07%, que é, em vez de discutir a estratégia da União Europeia, quando se discute o orçamento plurianual, discute-se se é 1,04% ou 1,05% de produto de rendimento nacional bruto, que é a sua contribuição para a União Europeia. Também no tempo da Comissão Juncker, com o Moscovici, portanto, o responsável por este setor, a Comissão chegou à conclusão que uma das fontes principais de rendimento da União Europeia, dos recursos próprios da União Europeia, que é o IVA, era objeto de uma fraude monumental, chamado fraude em carrossel, que desviava cerca de um terço dos recursos próprios da União Europeia, por ano. Um terço. Sendo o orçamento, nessa altura, era de 160 e tal mil milhões. 103, acho. E cerca de 60 mil milhões eram desviados em fraude, na chamada fraude carrossel, anualmente, dos vários Estados-membros. Não se pagava imposto, não pagavam imposto. Empresas que abriam e fechavam para não pagar imposto nas transações entre vários Estados-membros, em que eram useiros e vezeiros desses países que, no fundo, servem como offshores, tipo Malta, Chipre, a Irlanda, Luxemburgo, a Holanda. A Áustria. Exatamente. E que dessa maneira, portanto, era um terço dos recursos próprios da União Europeia, que já eram escassos, a serem desviados, incluindo, segundo a Comissão, para grupos, para criminalidade organizada, máfias, mas também grupos terroristas, incluindo a Al-Qaeda e o ISIS. Bom, esperamos agora que, com a criação deste imposto e com a disponibilidade da Comissão de pôr imediatamente uma proposta em cima da mesa, que consiga ter o acordo dos Estados-membros para tornar isto, que é um consenso mundial, que o G20 confirmou,
tornar isso uma realidade e dê à União Europeia uma capacidade mais forte de agir e um financiamento mais robusto para que a União Europeia possa ter mais ambição política e também um papel mais importante no mundo. Muito obrigada, Ana, por teres estado aqui. Já ultrapassámos largamente o nosso tempo, mas esta conversa eu já imaginava que não íamos ficar no nosso tempo limite. Muito obrigada. Obrigada. Prazer.